mas eu achei interessante porque ela está vivendo um pouco um conflito que tem sido muito comum nos dias de hoje. Ela fala: padre, o que tem me feito sofrer é o meu questionamento sobre a vida. Eu me vejo, me amo, me importo com o que pensam de mim, mas de forma positiva. As críticas eu uso para melhorar, os elogios enchem meu ego, tudo bem. Aliás, eu era assim. Até que comecei a me questionar o porquê de me sentir satisfeita com essas coisas. Afinal, só tem importância para mim, e ao concluir que todos nós somos sozinhos. No fundo, somos sozinhos. Chegar a essa conclusão me desesperou. Retirou até mesmo o sentido do que eu tinha para este reconhecimento que o outro me dava. Eu me sinto só. E como se só eu me preocupasse comigo. Quando me falam, sinto acolhida, mas quando penso que o que as outras pessoas falam são palavras jogadas fora, eu vejo o quanto só eu tenho importância para mim. Minha solidão se aprofunda e eu me pergunto: então, para que viver? Para que estudar, trabalhar, procriar, se isso só tem sentido para mim? Quero voltar a ser eu mesma, porque eu sempre amei ser quem eu sou e hoje tenho sentido muita dificuldade de viver esse sentimento. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Essa perda do sentido da vida. Primeiro que ela fala uma coisa que é muito verdadeira. No fundo, nós somos sós. Ninguém pode nos livrar dessa solidão. Aliás, esse livro que eu vou lançar agora, se Deus quiser, em junho, chama-se Orfandades, o Destino das Ausências. É um livro de contos em que eu, a partir de personagens e de histórias, eu trato, dessas orfandades que são naturais desta insuficiência da condição humana, que é, no fundo, eu acabo tendo que experimentar as minhas questões mais fundamentais sozinho. É claro, o outro do meu lado me ajuda, mas em última instância, sou eu e minhas misérias, O outro não consegue acessar tudo que eu sou, como eu gosto sempre de dizer, porque eu sou um totalmente outro. O outro é um totalmente outro. Por mais que eu esteja ao lado daquela pessoa, eu não tenho como acessar a totalidade dela. E essa incapacidade de ser acessado na nossa totalidade gera uma solidão, uma sensação de ser só. Porque é aquele momento em que você não tem palavras para definir o que você sente. Essa é a solidão. É aquele sentimento que nem você entende. É aquela mágoa que nem você compreende porque tem. É neste lugar de solidão que moram todos esses sentimentos que são muitas vezes difíceis de serem entendidos. Agora, é interessante que a sociedade moderna tem acentuado muito essa sensação de solidão. Pelas características que são próprias dos dias de hoje, A dificuldade dos vínculos, como nós já falamos em outros momentos também, a facilidade com que as pessoas se desprezam, com que elas se trocam, a falta de fidelidade, a falta de confiança, muitas vezes a falta de verdade na relação. Isso aprofunda muitas vezes essa solidão. Faz com que a gente se sinta cada vez mais solitários. E volto a dizer, não é essa solidão de você não ter alguém ao lado. Não, estou falando daquela que você experimenta de maneira inevitável, mesmo que você esteja rodeado de pessoas. Até na abertura do livro, eu estou escrevendo um texto para colocar lá. Eu estava pensando nisso ontem. Estava escrevendo lá. Não há cuidado humano que possa nos socorrer desta sensação de solidão. Eu acho que é a solidão que nós vamos experimentar na hora da morte, Que é quando você, mesmo que você tenha um médico segurando na sua mão, mesmo que você tenha um amigo, uma mãe, você vai só. E eu não estou negando aqui a dimensão espiritual, não. Eu estou falando da matéria. É deste corpo que tem fim, deste corpo que padece solitário. Aí a fé nos ajuda a entender que essa experiência será
vivida na presença de Deus, e que Ele nos dá o suporte, o conforto, né, a força para ultrapassar essa fronteira. Tudo bem, a fé nos ensina isso. Agora, antropologicamente, nós vamos enfrentar isso de maneira muito dura. Agora, como é que eu posso fazer para que essa orfandade, essa solidão, não venha retirar as minhas esperanças? Como aqui, né? Essa menina já teve muita facilidade de ser quem ela era, muito elogiada por todo mundo, certamente uma pessoa muito querida, mas de repente ela mergulhou nessa solidão e ela descobriu de que nada valeria, não adianta o outro me reconhecer se eu não me reconheço. Não adianta o outro me querer bem se eu não me quero, se eu não me acolho. E aí, minha gente, nós entramos nessa questão que nós já tocamos tantas vezes, mas que ela é sempre atual, ela é sempre necessária de ser dita. O ser humano que não se acolhe, o ser humano que não se conhece, que não está disposto a viver esse dilema de ser quem é, não vai alcançar, não vai conseguir viver essa realização humana. Ele vai se perder, porque o mundo de hoje tem dificultado cada vez mais este autoconhecimento. Nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos superar cada vez mais esse conforto que o autodesconhecimento pode nos trazer. Porque a falta de conhecimento, a falta de autoconhecimento, né, ela pode gerar um conforto temporário. Eu não estou nem aí com os meus problemas, eu quero mais é viver minha vida, eu quero mais é tocar o meu dia a dia. Deixa os problemas, outro dia eu resolvo. Pois é, mais cedo ou mais tarde a vida vai nos cobrar. Por isso que o autoconhecimento, e a gente começa aprendendo isso desde criança, quando a gente é bem orientado para esse processo, ele vai criar adultos mais dispostos e mais com uma imunidade um pouco melhor, né? Para dar conta dessa vida. Porque se você não toma cuidado, se você não se percebe, você corre o risco de arrastar todos os dilemas que deveriam ter sido resolvidos na adolescência para a juventude. E da juventude para a idade madura e depois para a velhice. E aí, porque você não resolveu aquele conflito na hora certa, você corre o risco de depois não ter condições de resolver. Porque estão todos acumulados. Superar essa superficialidade dia a dia. É inevitável. Olha, a nossa cultura, ela favorece a superficialidade. Os ambientes que nós frequentamos, muitas vezes, eles favorecem a superficialidade. Você vê pela altura da música, que impede que as pessoas conversem. O livro que muitas vezes nos chama a atenção. O livro que às vezes a gente quer ler, mas esse livro está tão chato, eu não estou entendendo muito. Por quê? Porque aquela leitura está te retirando da zona de conforto. Eu gosto muito de ler coisas que eu não entendo no primeiro momento. Porque eu saio da minha zona de conforto. Ler aquilo que eu já sei, que sentido tem isso? Eu preciso o tempo todo sair da minha zona de conforto. E isso é existencial. Se eu quiser dar conta de mim, se eu quiser lidar melhor comigo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E como é que eu saio da minha zona de conforto? Na minha convivência, no meu encontro com os outros, com os que são diferentes de mim. E até mesmo com os que são meus amigos e que são parecidos comigo, também posso sair da zona de conforto, desde que eu permita que aquele relacionamento não seja superficial. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter uma postura superficial. O nosso desejo tem que ser alcançar sempre o mais profundo de nós mesmos. Eu preciso me motivar a querer ir mergulhando cada vez mais em águas mais profundas. É a proposta de João Paulo II naquele tempo, que ainda continua atual. A proposta de Jesus para nós é essa: vamos sair da margem, vamos aprofundar.
O nosso processo de fé pode nos favorecer isso. Porque se a gente não aprofunda, minha gente, nós não saberemos entender essa solidão e não saberemos administrar. A superficialidade, ela não favorece a experiência da solidão. Isso é um fato comum. Eu não suporto ficar sozinho. Isso não pode. Eu não suporto parar de trabalhar. Eu não suporto ficar quieto. Que isso? Ah, mas eu sou assim. É aí que está a zona de conforto. A palavra eu sou assim, ela significa a zona de conforto. Mas quem disse que você tem que ficar assim a vida inteira? Quem disse que você, mesmo sendo um trabalhador ativo, sendo dinâmico, quem disse que você também não pode ser afeito a uma reflexão que vai te fazer parar? Você que não gosta de ler, quem disse que você vai morrer sem poder fazer aí, despertar em você o gosto pela leitura? Buscar a profundidade. Você que só escuta aquela música que... Não. Você tem condições de fazer a experiência da profundidade. Porque é ela que nos dá condições de lidar com as nossas questões mais fundamentais. E a gente não pode morrer sem resolver esses conflitos, viu? E eu quero sempre oferecer o programa de direção espiritual como uma oportunidade para a gente aprofundar essas questões humanas. Para a gente poder refletir a vida. E a partir da reflexão que fazemos, ultrapassar essa zona de conforto e chegar do lado de lá um pouco melhor que quando estávamos aqui. Quando eu digo que o amor não pode ser conciliado com sossego, eu digo isso a partir da vida que nós vivemos. Uma mãe, por exemplo, porque ama um filho, ela não tem mais sossego na vida. Sempre que nós amamos, toda vez que nós estamos no exercício de amar, nós estamos na experiência do desassossego. E isso não é ruim. Isso não é ruim. O desassossego, ele faz parte da vida. E ele não nega o amor. O estar desassossegado não é ruim. A impermanência, minha gente, a insegurança, elas são situações que acompanham toda relação amorosa. Nós temos medo de perder os outros, faz parte da vida. Isso é humano. Você não contradiz a Sagrada Escritura porque você compreende o amor que você sente provocando em você insegurança. Não, isso faz parte. Por mais que seja sólido o vínculo, volto a dizer, nós temos medo de perder quem nós amamos. É sobre isso que eu estava falando. Toda vez que eu coloco um filho no mundo, eu vou viver diariamente esse desassossego. Toda vez que eu coloco, que eu derramo amor sobre uma determinada situação, eu inicio em mim um processo de desassossego. E é um desassossego bom. A impermanência, essa instabilidade que é natural, não é uma instabilidade ruim não, no sentido de que, porque às vezes as pessoas têm umas frases prontas, que dá uma preguiça, mas a gente escuta. Mas o amor corrige tudo. O amor é a solução para tudo. Mas o nosso amor é precário, o nosso amor é marcado pelo nosso limite. Onde há amor, não há medo. Sim, traga-me uma mãe que não tem medo de perder o filho. Traga-me aqui. Apresente-me alguém que no exercício de amar, de vez em quando não é visitado pela insegurança, pelas regras da impermanência. Nós morremos, nós vamos embora, nós traímos, é disso que eu falava.
Então, às vezes, nós temos uma visão muito romântica do amor. E isso não cabe mais, sabe? Vamos ver a vida com mais realismo. Sim, eu posso muito bem amar, viver todos os benefícios do amor, sem precisar negar o que nele e em mim é desassossego. Eu vivo desassossegos constantes quando amo. As frasezinhas prontas e as frases de efeitos que estão por aí, definitivamente elas já deixaram de me dizer há muito tempo. Eu prefiro a crueza da vida, é assim. Experimento o amor o tempo todo, como estar na corda bamba. E você sabe que isso faz até bem aos amantes? Para você não ter aquela pretensão de que o outro é seu, de que você já conquistou definitivamente. Não. O amor conjugal ele é mais bonito à medida em que você vive essa conquista todos os dias. Quando você olha para o companheiro que está ao seu lado e você sente que precisa empenhar-se diariamente na manutenção desse amor. E quando você olha um filho dormindo no berço, você experimenta o que o amor tem de mais bonito, mas também o que ele tem de mais duro. A partir do momento a sua felicidade está intimamente ligada àqueles batimentos cardíacos. E à medida em que aquela criança vai crescendo, vai ganhando autonomia, você vai sofrendo, você vai perdendo aquele controle que você tinha, você vai deixando de ter. Aí você vai tendo que reformular o amor. E isso não dói, não? Isso não causa medo? Prefere a frase de efeito? Eu não. Eu prefiro ver o amor como uma realidade que o tempo todo me causa deleite, alegria, mas também me causa desconforto. É matemática. Seria uma ilusão eu pensar que o amor só tem a sua dimensão positiva, não? Eu sei o prejuízo que tomo quando amo. Mas é um prejuízo que eu quero tomar livremente, porque os benefícios dele compensam. Mas toda a experiência amorosa, ela é marcada por aquilo que tem de positivo e por aquilo que tem de negativo. Uma pessoa que opta pela solidão, por exemplo, não quer casar, não quer ter filho, ela vai enfrentar os outros benefícios do amor e os outros prejuízos, mas são completamente diferentes daquele que se casou e daquele que escolheu ter alguém, daquele que escolheu ter filho, totalmente diferente. Então, as visões românticas não nos impeçam de perceber a realidade. Que às vezes nós temos uma leitura muito romântica da vida. E um pouco de realismo faz bem. Não é nenhum problema eu pensar o amor como vantagem, mas também como prejuízo. E eu quero, sabe? Essa instabilidade é o amor. A instabilidade faz parte do amor. Amar dói. E se você for honesto, você vai ver que amar dói. Amor traz paz, amor traz, mas também traz desassossego. Não veja somente a visão romântica, não. Porque senão você vai passar uma vida inteira achando que ama. Quando na verdade a gente só experimenta o amor quando nós passamos pelo crivo da dor. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida,
a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Quando uma vez bateram na porta da minha casa e disseram: que mora o seu Natinho? E eu disse: é. O que você é dele, menino? Falei: ele é meu pai. Aí o senhor virou e falou assim: pois é. Seu pai bebeu demais, ele está caído lá no centro da cidade. Alguém precisa buscar. Eu me lembro que meu coração de menino naquela hora sofreu um golpe. Meu pai era alcoólatra, a gente sabia disso. Mas ele ainda não tinha vivido aquela experiência tão trágica de não conseguir mais voltar para cá. E o pior, lá no centro da cidade, meu pai era um homem conhecido, um construtor famoso, um de serviço, como dizia todo mundo lá. Fui eu, minha mãe, meu irmão. Recordo como se fosse. Havia chovido, meu pai ainda sujo do trabalho. Era um sábado à tarde, tinha trabalhado a manhã inteira. Só num boteco, ficou bebendo, não teve força de voltar para casa. Estava na sua bicicleta, caiu. Ficou ali, na sarjeta. Havia chovido. Estava misturado naquela lama que fica entre a calçada e a... Eu olhei meu pai daquele jeito, sabe? Fiquei pensando. Naquela hora, meu coração de criança conseguia sentir era vergonha, só. Medo de que algum coleguinha meu pudesse passar, ver meu pai daquele jeito. Depois de tanto tempo já passado, depois de tanta história já vivida, eu consigo identificar que o que naquela hora eu sentia não era vergonha, era indignação. Porque a gente fica indignado quando a gente vê a pessoa certa no lugar errado. Todo mundo é a pessoa certa. Não acredito em pessoa errada. Eu acredito que a gente possa assumir erros, esquecer quem a gente é. Mas a pessoa certa a gente sempre é. Porque enquanto nós estivermos no impulso do Espírito Santo, na força de sermos filhos de Deus, mesmo que no pecado, nós somos a pessoa certa. Por isso que você não tem o direito de desistir de você. Mas quando a pessoa certa está no lugar errado, a gente corre o risco de esquecer que ela é a pessoa certa. Aí a gente julga pela situação. E o que eu mais sentia vontade de fazer era retirar o meu pai dali logo, para que nós pudéssemos dar um banho nele, para que ele pudesse voltar a ser o meu. Às vezes a vida é assim. Nós também estamos caídos em tantas sarjetas por aí. E o pior, caídos sem alguém que possa vir nos ajudar a sair. Ou pior ainda, quando vemos aqueles que a gente ama caídos na sarjeta, não temos a coragem de ir lá desafiar a nossa vergonha, o nosso medo, para dizer no ouvido dela: você é a pessoa certa, mas está no lugar errado. Diz que você nasceu para ser assim, objeto dos outros, objeto do prazer dos outros. Quem disse que você nasceu para ser isso? Quem disse que você nasceu para ser drogado? Quem disse que você nasceu para ser esse alcoólatra que você está sendo, para destruir a sua vida, destruir a vida de quem você ama? Quem disse? Me recordo que quando eu fiz essa música para Adriana,
Eu me lembrei da oportunidade que eu vi meu pai caído daquele jeito. Pena, eu ainda não sabia cantar. Eu ainda não sabia fazer música, eu ainda não sabia pregar, eu ainda não era padre, eu nem imaginava que um dia eu seria padre. Por isso que depois que eu assumi o meu sacerdócio, eu não me canso de pregar contra o álcool, eu não me canso de pregar contra a droga, eu não me canso de pregar contra a prostituição. Sabe por quê? Tudo isso doeu em mim. Não aprendi nos livros, não. Doeu dentro da minha casa, com irmãs prostituídas, com irmãos drogados, com pai alcoolizado. E se hoje eu tiver força para lhe convencer, eu quero. De que você não nasceu para viver isso que viveram os meus. Você não nasceu para se curvar a todo esse processo de destruição que essa sociedade traz, socializa, nos entrega, como se nós fôssemos um depósito de lixo, como se nós não tivéssemos inteligência para escolher, como se nós de fato estivéssemos prontos para morrer. Porque se a estrutura não é santa, eu tenho que santificá-la com a minha vida, eu tenho que santificá-la com o meu testemunho, porque se o mundo ainda não é santo, eu não tenho o direito de dizer que eu não serei também, ao contrário. Quanto maior for a presença do pecado, do diabo, das estruturas pecaminosas no mundo, maior tem que ser a nossa reação de homens e mulheres de Deus, porque nós não podemos nos curvar, mas nós temos que estar atento a todas as sarjetas da vida. Primeiro, para que a gente se levante dela. E depois, a gente tenha força de buscar aqueles que ainda não conseguiram sair. Porque cada vez que nós convencermos uma pessoa a se levantar das sarjetas da sua vida, sejam elas dos afetos, da realidade prática, concreta, de alguma forma o Espírito Santo estará santificando o mundo em nós. Quando é que Deus tem a oportunidade de cuidar de você através de você mesmo? Porque é tão bom a gente ficar esperando que Deus cuide de nós através do outro. É tão cômodo. Vem cá, cuida de mim, meu Deus. É tão cômodo a gente esperar que Deus cuide de nós através do outro. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, não. Vai. Você pode ter certeza que o cuidado de Deus é abrangente e inteligente. Ele sabe muito bem quando ele precisa enviar um anjo para cuidar de você. Mas ele também sabe quando precisa te deixar sozinho. Porque quem cuida, quem ama, quem educa, sabe deixar sozinho na hora que ele precisa enfrentar-se. Aí é aquele território que ninguém pode atravessar por você. Na terça-feira passada, a minha mãe, naquela queda que ela sofreu lá no Teatro Municipal, logo após a gravação do meu DVD, uma fratura terrível, parecia que eu estava vivendo aquele filme, Dona Lucy, que nós vivemos há 5 anos atrás, quando ela fraturou uma perna. E eu me lembro, gente, que era umas 4 horas da manhã, eu estava com ela dentro de um hospital público no Rio de Janeiro, porque a ambulância não leva para nenhum outro hospital, a não ser aquele hospital público. Estávamos lá, um sofrimento, tadinha, aquela dor lancinante, cada movimento que fazia com ela. E aí eu sozinho, eu e ela, ficamos quase umas 2 horas lá nesse lugar, só nós dois. E eu olhava para ela. O mais que eu quisesse cuidar dela, aquela dor era dela. E não tem nada que pode nos doer mais do que você identificar esse limite. O cuidado tem limite. Se eu pudesse entrar no corpo dela e sentir aquelas dores por ela. Se eu pudesse incorporar aquele momento. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Por mais que Deus ame você,
Ele não tem como fazer por você aquilo que é seu. Só que tinha um detalhe. Segurava minha mão, aquela mão que suava frio. A gente deitava o rosto um no olho do outro. Sobretudo nas horas que precisava movimentar a perna ou passar de uma maca para aquela coisa horrível. A gente encostava o rosto um no do outro assim. Ali era como se alguma coisa acontecesse, que aquele sofrimento tornava-se suportável. Sim, Deus faz o mesmo com a gente. Ele não pode viver a nossa dor, mas Ele encosta o rosto para ajudar a sofrer. Para que você não se sinta tão abandonado naquela hora. Para que você não se sinta tão só naquele momento de agonia, naquele momento de desolação. Aí a gente vai se tornando cada vez mais confiante de que, embora eu tenha de enfrentar sozinho, Ele está do meu lado. Mas essa pergunta, minha gente, ela é absolutamente natural na vida de quem é maduro. Deus cuida de mim através daquele que chega, mas Ele precisa, sobretudo, cuidar de mim através de mim mesmo. Ninguém segura aquele que tem essa consciência. A fé é muito encarnada naquele que compreende-se assim. Eu preciso fazer por mim o que Deus faria se estivesse agora aqui, com a mesma possibilidade que eu, com a minha vida nas mãos. Com a minha vida nas mãos. Porque às vezes nós dizemos, Deus cuida, Deus está no comando. Essa frase vai na frente de muito preguiçoso por aí. É Deus no comando e eu não comando nada. Não, pelo amor de Deus. É Deus no comando, agindo aqui no meu bom senso, na minha vontade, fortalecendo o meu desejo de cada vez mais fazer o que é certo. Aí sim, a compreensão no cuidado de Deus em nós, na nossa vida, é absolutamente transformador, porque nós em nenhuma hipótese vamos aceitar ficar de braços cruzados, esperando que Deus nos traga o pão da manhã. Porque até o maná, que naquela novela que estava passando, o maná parecia aquela pipoca Globo, já caía prontinho no chão, não era? Vocês viram? Achei engraçado, parecia que está chovendo pipoca da Globo. Pipoca Globo. Não. O maná era um fruto que precisava ser cozido. Ele não vinha pronto. Exigia um trabalho humano. É igual a travessia no Mar Vermelho. Você acha que o mar estava aberto para o povo passar? Não. Eles tiveram que enfiar o pé na água na hora do desespero, para que depois o mar fosse abrindo. Diga ao povo que caminhe. É a frase que Deus dá a Moisés no momento em que ele vai lá reclamar apavorado. O que eu faço com o povo? O mar está diante de nós. Diga ao povo que caminhe. Aí a mesma coisa eu posso falar para vocês hoje. Quer que Deus cuide? Comece cuidando de você. Comece colocando na pauta do seu dia o cuidado que você precisa para tornar-se capaz de compreender o cuidado de Deus na sua vida. Não espere do outro aquilo que só você pode se oferecer. O programa podia ser sempre assim, não podia? Vocês não acham? Contar as histórias de vocês, que o que mais nos enriquece são as histórias e os testemunhos. Aqui, ó, pessoal do Twitter também participando. A Dália Costa. Padre Fábio, direção espiritual de hoje está sendo direcionado para a minha vida. Tá vendo que bom? Estou aqui do meu lado com uma pessoa que está passando também por um processo de cuidado. Não é, Veridiana? Fico muito feliz. Quando foi que você começou a sua caminhada dentro da renovação carismática? Há 10 anos. 10 anos? Lembra quando? Em que momento? Em que situação? Foi assistindo o programa. Assistindo o programa. Já vou dizer para vocês como que Deus está cuidando da Veridiana nos últimos 2 meses. Ela fez agora uma cirurgia de redução, não é isso? De estômago. Escutava todo mundo falar para você, precisa emagrecer, precisa se amar um pouco mais.
Porque não era só uma questão de estética. Não. Saúde mesmo. Uma questão de saúde. E você teve coragem de tomar essa decisão, motivada pelos amigos que foram... Exatamente. Pode falar mais pertinho, hein? Isso. Ela teve que tomar um Rivotril sublingual antes de começar. Vai estourar os pontos aqui. Quanto tempo você fez a cirurgia? Tá com 32 dias. Está preparada para os excessos que Deus vai tirar? Já renunciei bastante coisa, mas Não é tô só indo do bem. corpo, né? Não. Mas tá sossegado, foi muito tranquilo. Tive o apoio dos meus amigos. Tá comendo pouquinho? Comendo pouquinho. Bem difícil. pouquinho. E nós que viajamos com a Veridiana sabemos tanto que ela gostava de comer, né? Ela continua gostando, Tomar uma né? Coca-Cola. Coca-Cola, não podem falar a marca. Não Pode, né? Não vai incentivar os... Aquela coisa vermelha. Aquela coisa... E na verdade, eu me recordo que algumas vezes que eu cheguei a tocar no assunto com você, eu percebi que você tinha uma certa resistência de deixar o assunto ir adiante, né? É um processo de autodestruição que a pessoa nem sempre tem disposição de deixar que o outro toque. Cadê as amigas que ajudaram a participar do processo? Lucimara ali, ó, quando eu cheguei no quarto, ela tava lá assim, é nóis, Moca! Que também é uma pessoa maravilhosa, que comoveu a muitos de nós durante a peregrinação. A simplicidade, ela com a mãe. Cadê sua mãe? A Celinha, a mãe tá lá. A mãe tá aí do lado, né? Lá, que belezinha. Você vê que ela mora Qual foi o apelido que a Tânia colocou em você? Generosa. E é mesmo, e é um ser humano padre. muito generoso. Ó, na primeira semana que eu operei, ela chegou em casa com tanta fruta que eu tive que doar. Porque você levou-se a GESP. Levou-se a GESP. Levou você. uma melancia desse tamanho. Tudo que você precisava na época. Mas é muito bom quando a gente percebe os amigos da gente cutucando em nós aquilo que nós não temos disposição de ouvir de outros. Porque é interessante, porque eu gosto sempre de falar isso. Quando existe a amizade, a fidelidade, naturalmente nós desenvolvemos o que eu gosto de chamar de autoridade afetiva. Então a palavra do outro soa no nosso ouvido diferente. Ela diz exatamente o que todo mundo diz, porque certamente você ouviu de muita gente: Veridiana, você precisa se cuidar, você precisa emagrecer. E é claro que depois de um peso fica muito difícil você conseguir reaver a sua saúde apenas com uma dieta. Mas de repente aquela palavra que é revestida pela fidelidade de uma amizade, ela causa um efeito bastante interessante em nós, né? Eu decidi mesmo aquela vez que a gente fez a viagem, que a gente estava na Espanha, Sei. que a gente foi subir aquela escada enorme. Aquela e escada não chegava. Não chegava nunca. Foi na Espanha? Assim, aí coloquei na minha cabeça, aí fui refletindo, até que Deus tocou, agora é sua hora. Quando você estiver magrinha, nós vamos subir de novo. Nós vamos subir de novo, isso. Olha, gente, nem foi pensado, mas aqui está do meu lado, tá a Silene França, que todo mundo conhece, do blog da Si, né? Que tanto divulga o meu trabalho na outra rede, nas duas redes, mas na outra rede é um movimento bastante grande. A Silene, quantos anos, vamos passar para a Silene agora esse microfone, quantos anos, Silene, você divulga o programa de direção espiritual? Isso vai fazer uns 9 anos já. 9 anos já. E você também, quando eu te conheci, você dava 3 do que você é hoje. Isso mesmo. Foi o Padre Fábio que me ajudou a ter essa força de mudar de vida. Entendeu? Eu estava na Terra Santa com ele, eu queria caminhar junto com ele, mas eu não dava conta de caminhar. E uma vez ele estava nessa caminhada na Terra Santa e eu fui de charrete. E ele parou e viu e falou assim: não acredito, silêncio. Aquele olhar do Padre Fábio, o olhar de Jesus me olhando, dizendo para mim: não acredito que você não caminha. Por que você não vem caminhando, Silene? Mas eu estava tão cansada com aquele peso, sabe? Eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho agora. E hoje eu agradeço muito a Deus pela permissão de conhecer o Padre Fábio, de poder ter tido aquela permissão de ir na Terra Santa, ir lá mudar de vida. E hoje ser outra pessoa. Tenho muita gratidão, Padre, por tudo. Que bom, tudo, minha filha. tudo. Fico muito feliz. Deus abençoe.
Pode passar para aquela criatura que está lá no cantinho. Viviane, me ajuda aí, Viviane. Essa é a Inacinha. Olha como a Inacinha está bonita. Gente, eu encontrei essa mulher, era um trapo. Essa cláusula pode ser maior. Conheci Inacinha quantos anos atrás? Lembra, Inacinha? Pode falar, não tem problema nenhum de estar com dificuldade de falar. Pode falar. Fala no microfone aí. 8 anos nós nos conhecemos. Ela só chorava e me olhava com a cara de viúva eterna. Sabe aquela... Era uma cara de viúva eterna, uma depressão, tudo ela estava angustiada, nada ela estava satisfeita. Estou errado? Não. E o tempo, nas muitas oportunidades que eu fui tendo de estar com Inacinha, fui percebendo uma ligeira mudança, uma transformação, como se ela estivesse decidindo por si mesma. Sabe, parece que até então a vida da Inacinha girava em torno dos problemas dela. E de repente, Deus tocou o coração dessa mulher, ela começou a prestar atenção naquilo que ela podia fazer, naquilo que o seu esforço poderia reverter. E foi muito bonito ver a ação de Deus na vida dela. E vi essa mulher superar momentos muito difíceis, inclusive quase morreu. O ano passado, não foi? Teve um AVC. Pode falar no microfone. Quer falar, não? Ela tá chorando assim hoje, é emocionada, viu? Porque é outra pessoa. Quem aqui conhece sabe do tanto que Inacinha se supera diariamente. Obrigado, minha filha. Que Deus abençoe as suas escolhas cada vez mais, viu? Cada um perdendo o peso onde precisa, não é verdade? Passa para Viviane agora. A misericórdia. Ela está ali ajeitando essa pachemina dela. Viviane, para nós também, o ser humano que está sempre superando. Viviane, tem quanto tempo que o médico te deu um mês de vida? 13 anos. Tem 13 anos que o médico disse para ela que ela tinha um mês de vida. Tá aí, ó, um mês. Deus cuida de mim. É verdade. Você lembra daquela nossa experiência na Terra Santa, Viviane? Muito. Naquele hotel na beira. Lá você ajudando todo mundo. Lembra, a Inacinha tava. Tava lá também, Tava, a Inacinha. E eu me lembro que eu prestando atenção na Viviane, correndo para lá, correndo para cá, ajuda um, ajuda o outro. Aí eu chamei ela e falei, você tá bem? Ela falou, tô nada, tô à base de morfina. Aí naquele dia eu fiquei, meu Deus do céu. Até uso essa expressão, já falei em alguns lugares. Naquele dia eu acho que eu descobri o segredo da Viviane. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca teve a Viviane. Amém. Ela sempre fez Amém. Ela sempre esteve à frente. Tá aí, desafiando a medicina e vivendo com muita qualidade. Porque quem está do lado dela sabe, não vem reclamar não. Enfrenta diariamente uma batalha, mas está aí, dando conta do recado. Só. Amém. Amém. Pressa para tudo. E na pressa nós não estamos vivendo como pode parecer estranho, né? Dizer que desacelerar é também correr. Você ter mais tempo para você ter mais tempo com as pessoas que você ama, para você ver seus filhos crescer, recebê-los. Nós falávamos também aqui, em outro programa, que todo grande amor, se não é cultivado, morre. O vínculo, ele precisa ser cuidado. O cuidado um com o outro é que faz o amor prevalecer. Na pressa, dificilmente a gente ama alguém. A experiência do amor é sempre artesanal. Não foi sem motivo que Jesus se recolhia.
Ele tinha sua vida intensa, sua vida missionária era intensa. Ele passava o dia se doando às pessoas. Ele passava curando, ele passava pregando, encontrando as pessoas. Mas chegava um momento que ele fazia o quê? Se recolhia. E pedia aos discípulos que fizessem o mesmo. Ele sabia que aquele recolhimento era importantíssimo para que no outro dia eles tivessem condições de continuar oferecendo às pessoas o que eles deveriam oferecer. A reposição é tão importante quanto o trabalho. Hoje nós estamos dormindo tão mal que a ansiedade não nos deixa dormir. Nós levamos nossos aparelhos para a cama. Eles nos estimulam. Eles têm uma luz que cientificamente é comprovada que prejudica o sono. Então nós estamos todos desregulados. Nunca vi tanta gente precisando de medicação para ansiedade como nos dias de hoje. E é claro que a medicação, ela tem que ser usada em muitos casos, mas nós também sabemos que a gente, porque não quer lidar consigo, vai direto para a medicação. Antes de tomar a medicação, tente modificar seus hábitos. Tente desacelerar. Você vai parar de trabalhar, não é que você vai deixar de produzir, não é nada disso. É você incluir na sua rotina o que Jesus tinha o hábito de fazer com os amigos dele. Recolha-se. Olhe para dentro de si. Mesmo que se você não olha para dentro de você, não haverá oportunidade de encontrar o Deus que habita. Toda vez que eu presto atenção em mim, eu estou tendo a oportunidade de encontrar a presença. Assim que funciona. Senão você vai conviver sem saber que tem uma força extraordinária que está dentro de você. Mas você não chegará ao conhecimento dela se não houver a pausa, houver um momento em que você vai se dedicar a conhecer essa força. Da mesma forma como você precisa se dedicar para aprender uma língua, da mesma forma como você vai precisar se dedicar para aprender a fazer alguma coisa, você precisa aprender a conviver com você. Para você ter menos necessidade de procurar nos outros aquilo que só você pode se oferecer. Aí o processo terapêutico que você vai fazer, e é bom que faça, todos nós precisamos de terapia. O processo terapêutico que você vai fazer é apenas um elemento a mais no seu processo de autoconhecimento. Que às vezes a única forma que a pessoa tem de chegar em si é procurando um terapeuta. Isso está errado. Eu tenho que ter no meu dia a dia o hábito de entrar dentro de mim, de me ouvir, de saber o que eu preciso me dizer. Sou eu o principal responsável por tudo aquilo que me diz. Então lá na terapia, o meu terapeuta vai funcionar como um auxílio ao meu autoconhecimento. Mas eu preciso ser o Senhor do autoconhecimento. E quanto mais eu mergulhar em mim, muito mais eu vou mergulhar. É o mesmo processo. Não são dois caminhos. Eu digo isso sempre. Não são dois caminhos. Um que me faça chegar a Deus e um outro que me faça chegar em mim. Não, é o mesmo. Chego em mim, chego em Deus. Quando chego em Deus, chego em mim. E quando encontro essa presença dentro de mim, tem despertar da força dela. Eu acordo a presença de Deus. Voltamos aqui agora ao primeiro programa do mês.
quando nós falávamos da importância de acordar o Deus que nos habita. Desperta, tu que dormes. Vem para fora, Lázaro. Muitas frases da Sagrada Escritura recordam a importância do despertar interior como uma forma de despertar a qualidade da vida. Que Deus nos abençoe neste propósito. Ele sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, a bênção e a proteção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né? Essa pergunta ela é bastante abrangente. Ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Eu começo a perguntar para você. Você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo, porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes o jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho caduco, que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não é isso. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que sempre é desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo. Eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu particularmente tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós determinamos, Não, nós não determinamos nada. Nós pedimos. Se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo? Ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país? Deus fica desmoralizado, porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos porque é bom formular o que a gente precisa. Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão.
Deus tem como dar a saúde, mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana. Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Ele se compadece e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente falando: oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego e não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. E às vezes a oração que a gente escuta nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala: oh meu Deus, essa mulher é tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, né? Como se eu soubesse e Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração. Mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido, ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faça a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir o carro? Se você não tem competência para dirigir o carro. Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer a sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? De manhã, de repente, faço lá: oh meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem. Meia hora depois vem aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa, quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente, de ruim. Então, quando você está com aquele chá de poejo, que mede 1 metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, falando e conversando, e papapá, tirando a sua paz, aí você lembra que você rezou de manhã, pedindo a Deus que lhe desse paciência. Oh Jesus, me faz paciente. Mas ela não quer ser incomodada. Pô, como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus: oh meu Jesus, me faça generoso. Tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Oh, você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Oh, me ajuda a resolver esse probleminha. Ah, agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele faz e às vezes não acontece, é porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. Que dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem. Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E Ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. A responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Mata a minha fome. Não me deixa passar fome. Aí Ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente. Ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente. Ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso. Ele vai colocar um monte de pobre, de gente necessitada do seu lado, e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe. Em tudo que Ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, Ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a Ele, pode ter certeza que Ele também vai pedir alguma coisa para nós, porque é via de mão dupla. Quando a gente se dispersa nos nossos acidentais, a gente deixa de enxergar aquilo que é essencial. Eu particularmente, minha gente, uma das coisas que mais me encantou
é que Israel, a Palestina, né, essa divisão que existe ali, o território, todo o território de Israel, digamos assim, ele é marcado por uma contradição tão bonita, tão venturosa, digamos assim, tão cheia de destinos, né? É no meio de um deserto. Quando nós estávamos em Jericó, por exemplo, que eu abri a janela do quarto, eu fiquei encantado com a visão que eu tive. Um deserto imenso, mas ali no meio um oásis. Constantemente vendo aquela mistura de deserto e terra florida. E eu ficava, como é que pode, no meio de tanta secura, alguma coisa tornar-se tão verde? Aquelas frutas tão coloridas, tão cheias de cores, tão cheias de vida, no meio do deserto. O mistério é que no meio daquela terra seca e árida, existem pequenas mangueiras, canalizando aquilo que eles chamam de irrigação de gota. A irrigação de gota é um sistema de irrigação desenvolvido por eles, porque eles têm muito pouca água. Eles não têm abundância de água. Então a pouca água que eles têm, eles cuidam e fazem de tudo para que aquela água possa chegar aos lugares secos. E daquela caixa saem então as pequenas mangueiras, levando no meio do deserto a água, que de vez em quando solta uma gota, numa programação de às vezes 45 segundos, 1 minuto, é uma gota só. Não é muita água. É uma gota que sai daquela mangueira, cai na terra. E o milagre de ser constante, esta pequena gota, vai fazendo com que a terra se torne fértil. Mesmo no meio de um deserto imenso, é possível ter aquela plantação maravilhosa por causa da constância de uma gota que não deixa de cair. Há um mistério maravilhoso em tudo isso, não é verdade? Porque na nossa vida muitas vezes é a mesma coisa. Quantas vezes você também passa pela experiência de ter um deserto dentro de você? E quantas vezes você também ficou sem respostas? Como é que eu vou deixar, ou melhor, como é que eu vou transformar esse deserto em terra que possa ser plantada? Como é que essa terra árida vai sair da condição de árida para se tornar fértil? Quem sabe a gente olhando ali, como é que eles resolvem o problema da seca, o problema da aridez da terra, nós possamos descobrir um jeito também. Se deixarmos cair uma gota, por menor que seja, ela já faz a diferença. A constância daquela gota vai transformando o que é árido em realidade fértil. No nosso coração, muitas vezes árido, se a gente deixar cair aí uma gota de perdão, uma gota de amor, coisas pequenininhas. Às vezes a nossa tristeza é imensa, mas existem gotas de alegrias que nós podemos cultivar. Existem pequenas atitudes, pequenas gotas, que se a gente faz, o milagre da fertilidade volta. Acontece. Assim como lá naquela terra tão seca, é possível ver plantações maravilhosas. A mesma coisa nós precisamos fazer. O tempo todo nós precisamos jogar na aridez da nossa vida uma gotinha de esperança, que somada a outras pequenas gotas de esperança vão trazendo transformação. Nenhuma transformação é da noite para o dia. Tudo na vida humana é processual, isto é, fruto de um processo. Ninguém se torna bom da noite para o dia, da mesma forma como ninguém se torna ruim da noite para o dia, não. São os processos pequenos que nós vamos vivendo, as escolhas que nós vamos fazendo, é que vão transformando aquilo que a gente é. São as pequenas escolhas que vão constituindo as grandes realidades da nossa vida. Pode observar, grandes destruições acontecem por causa de pequenos descuidos. Grandes acidentes acontecem por causa da somatória de pequenos descuidos. Eu me recordo quando caiu aquele avião da Gol, lá no meio da mata, né? Muita gente perguntava qual foi a causa da queda. E eu ouvi um especialista dizendo, olha, a queda de um avião não é fruto apenas de um fator. São inúmeros pequenos fatores que
que quando juntos geram a catástrofe, a tragédia. A tragédia, ela nasce de pequenos descuidos. Assim como há muitos anos atrás, um avião de uma grande companhia aérea, porque o piloto distraiu, digitou a rota errada, ao invés de pousar em Belém, ele saiu lá no Xingu. Foi parar lá no meio daquela mata, totalmente o lado oposto para o qual ele deveria ter ido, por causa de um descuido. Minha gente, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Se a gente não cuida, na hora que a gente digita a rota do nosso voo, nosso avião vai para um lado completamente oposto para o qual deveria ir. São os descuidos que mudam a rota da nossa vida. Às vezes mudando para coisas boas, às vezes mudando para coisas terríveis. O dia que você descuida da sua família, da sua casa, pode ter certeza, é bem provável que mais cedo ou mais tarde, o descuido de hoje somado ao descuido de amanhã, ao descuido de depois de amanhã, ou de ontem, resulte em realidades muito tristes. Aquilo que você deixa de fazer pelo seu filho hoje, vai somando-se a outros descasos, a outros, daqui a pouco você perde o controle da vida do filho. Porque educação é isso, né? É o processo miúdo, constante de todo dia, toda hora você dedicar-se àquele que precisa de você. Amar é assim. Não adianta você amar o seu filho profundamente hoje, se amanhã você o despreza. Não adianta você dar um grande presente ao seu filho hoje como prova do seu amor. Não, isso não muda a cabeça nem o coração dele, não. E nem adianta você passar anos e anos e anos distante do seu filho, depois chegar com os braços cheios de presente para conquistá-lo de novo. Não adianta. O que faz a gente ser fiel aos outros é o processo constante do cuidado. Então, se você quer ter o seu filho do seu lado a vida inteira, cuide dos pequenos detalhes, cuide das pequenas gotas. Se você quer que o seu casamento dê certo, cuide dos pequenos cuidados de todos os dias, dos pequenos detalhes de todos os dias. É isso que faz a gente ser constante, é isso que faz a gente dar certo. Não existe fórmula de sucesso para a vida humana, não. Não tem um livro que você possa ler e que a sua vida vai mudar. Não, não. É todo dia, toda hora você descobrir onde é que você precisa colocar o seu empenho, o seu cuidado. É a gota caindo na terra. E às vezes um cuidado parece que não vai fazer diferença, mas vai, porque ele vai sendo uma somatória. Ele vai se juntando a outros cuidados. E esses outros cuidados, quando somados, eles geram uma atitude, geram um jeito de ser. E o que mais vale na nossa vida é a gente transformar o nosso jeito de ser, a nossa atitude. E essa transformação só virá a partir do momento que nós observarmos as pequenas coisas. Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!